Fala, fiel, olha só, hein, tem informações atualizadas do Corinthians aqui no canal. Cássio tá saindo do Corinthians, Lamela no timão e olha só, hein, de novo, hein, Gabigol no Corinthians. Você confere todas as informações agora, deixa seu like, se inscreva no canal e bora aí conferir as últimas do timão. Eu sei que o Grêmio continua querendo o Cássio. Poderia até guardar isso para um blend amanhã. Eu sei disso, tá? Ainda há um interesse. Mas o Cássio só vai jogar no Grêmio se mandarem ele embora do Corinthians. E não falo diretoria, tá? Falo os haters do Cássio. Entendeu? Tá? Eu falo sobre isso, os haters do Cássio. Então, eu acho que sobre o Cássio é isso, velho, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, para não mandar o Cássio embora, velho, entendeu? Se tem alguma coisa errada com o Cássio, se falta ele perder peso, se ele tá lento, cara, é uma questão que tem que ser conversada. Ou ele vai pro banco de reservas, ou ele vai se aprimorar, tá bom? O que não pode é a gente mandar o Cássio embora, acabar com a carreira dele no Corinthians, com a história dele no Corinthians, de uma forma injusta. Entendeu? Será que o Carlos Miguel tá pronto? Não vou entrar nesse mérito de novo. Cara, uma das coisas que mais me deixou chateado na história do Corinthians foi quando mandaram o Edilson embora, o Tevez embora. O Tevez ainda, a gente sabe que o destino dele ia ser Europa uma hora ou outra. Mas, por exemplo, se o Edilson fica no Corinthians, o Corinthians poderia ter sido campeão brasileiro em 2002 contra o Santos. Tem agora a questão também do jogador, né, espanhol, né, o Oliver Torres, né, que foi uma informação dada pelo meu amigo Thiago Fernandes, tá? O Oliver Torres é um espanhol de 29 anos, ele joga no Sevilha, tem contrato com o Sevilha até a metade desta temporada, até o meio do ano, tá? A mesma coisa que o Lamela, que também joga no Sevilha e também tem contrato até o meio do ano. E são situações parecidas, né? A diferença é que o Oliver Torres, ele foi oferecido ao Corinthians, né, o espanhol. Ele é um meio-campista que joga em várias posições no meio-campo, faz segundo volante, faz meia, é um cara versátil, é um jogador que foi oferecido, tá a fim de jogar no futebol brasileiro, mas a diretoria do Corinthians considera um jogador caro, tá? Não tá a fim de pagar para ele aí 800 mil, entre 800 mil e 1 milhão para ele de salário para ele jogar no Corinthians. E o jogador, ele segundo, né, o meu amigo Thiago Fernandes, ele foi aprovado, tá, pelo técnico Antônio Oliveira. Enfim, tem 29 anos, é um jogador que ainda tem uma lenha para queimar, enfim, tem experiência, né, um jogador europeu. Agora é um atleta que, por enquanto, não está, né, na pauta do Corinthians, tá? O Lamela, que está na mesma situação do Oliver Torres, só que diferente do Oliver Torres, o Oliver Torres foi oferecido ao Corinthians, o Lamela foi consultado pelo Corinthians, são duas coisas diferentes, tá? E eu posso garantir isso para vocês, aliás, uma informação exclusiva minha, que ele está sendo monitorado, tá, pelo Corinthians, e um dia, né, não sei se um dia um dirigente do Corinthians for questionado sobre o assunto, vai confirmar ou não esse monitoramento. Mas não tem nada, claro que ele pode responder assim, não tem nada, porque não tem mesmo, não tem negociação, tá? A negociação não foi aberta. O que existe é uma consulta para saber a intenção do jogador, para saber o que ele quer. Então, enfim, no meio do ano as coisas vão dar uma avançada melhor. A verdade é que o Corinthians, né, está no mercado da bola, mas não é aquela busca como antes, porque o Corinthians, que não tinha contratado quase ninguém no início do ano, já contratou muita gente. Então não adianta a gente também ficar com uma expectativa que vão vir mais 10 jogadores que não vão vir. Aliás, nem precisa. No caso Gabigol, Corinthians e Flamengo, eu acredito que não vou falar que eu fui o jornalista melhor informado, não quero, né, parecer cabotino, então eu vou falar que eu fui um dos melhores ali no quesito informações, né, quando se tratava dessa negociação, tanto que tudo que o Augusto Melo fala hoje em relação à tentativa do Corinthians para contratar o Gabigol era tudo que vocês ouviam aqui no canal, sem falar que fechou, mas mostrando todos os detalhes, onde estava acertado, onde não estava, o que faltava. Vamos lá, eu hoje conversei com fontes por telefone, não foi nem por mensagens em relação a Gabigol, e o que eu acabei colhendo é o seguinte,
o Corinthians monitora sim a situação do Gabigol no Flamengo, tá? Inclusive no jornal O Globo saiu uma informação hoje, o Corinthians está de olho na situação, e o que me falaram é que o Corinthians tem um interesse sim, mas que não há, deixar isso bem claro para vocês, não há nenhuma negociação aberta. Vou repetir, não há nenhuma negociação aberta. Vou repetir pela terceira vez, não há nenhuma negociação aberta. Mas eu posso garantir que há um monitoramento. O Corinthians acompanha, né, a situação dele no Flamengo, se ele vai ser afastado, se o Flamengo, enfim, vai rescindir o contrato dele, se o Flamengo... Enfim, o Corinthians está monitorando o caso dele, mas não existe negociação aberta. Agora, uma informação também importante que eu apurei, tá? Conversando com as fontes, uma fonte me disse o seguinte: Samir, qual a novidade que o Flamengo quer se desfazer do Gabigol? Nenhuma. O Flamengo já queria se desfazer do Gabigol quando negociou com o Corinthians no início do ano. E essa fonte me disse, a questão não vai ser o Flamengo, caso, né, venha acontecer alguma coisa lá na frente, venha se abrir uma negociação de novo lá na frente, que não está confirmada se vai abrir, tá, gente? O Corinthians está monitorando a situação dele. E essa fonte me disse exatamente o que eu pensava. Porque eu já estava muito bem informado na primeira tentativa do Corinthians e única até agora em relação ao Gabigol. O problema é o Gabigol. Foi o que essa fonte quis dizer. Que o Flamengo não quer o Gabigol, que foi noticiado hoje no jornal o Globo, isso já foi estampado, até minha fonte falou no canal Café do Setorista várias vezes. Não tem novidade. Que o Flamengo não quer o Gabigol lá, não tem novidade nenhuma. Que ele está sendo fritado lá, não tem novidade nenhuma. A ponto, e eu falei isso para vocês, dele ser oferecido no Corinthians. O tempo é rei, falei isso várias vezes para vocês. Ele foi oferecido, o Flamengo quer negociar. O Flamengo quer negociar, o Corinthians quer negociar. Só que o problema era o Gabigol, lembra que eu falava? O problema é um menino que, no meu modo de ver, quer continuar no Flamengo. Eu sempre falava isso para vocês. E agora o Corinthians tem o mesmo sentimento. Está acompanhando a situação do Gabigol, né, para ver o que vai acontecer entre ele e Flamengo. Mas uma fonte me lembrou isso, me lembrou muito bem, e faço dessa informação até a minha opinião. Elas se misturam dessa vez. O problema é o Gabigol, entendeu? O Flamengo tá fritando o Gabigol? Todo mundo já sabe. O Flamengo não quer o Gabigol? Beleza. Mas e o Gabigol? Quer o Corinthians? O que o Gabigol quer? Ele quer ir para fora? Então tem isso, gente, tá? Então essa informação é na temperatura certíssima para vocês. O Corinthians monitora a situação dele no Flamengo. É claro que ainda há um interesse, mas não há nenhuma negociação aberta. É aquela questão, galera, é aquela história, né? Será que o Gabigol vem pro Corinthians? Novamente esse assunto trazendo a pauta. Assim, na minha opinião, tá? Chega a ser até um saco ouvir falar de Gabigol no Corinthians, tá? Eu acho que seria melhor esquecer esse cara aí, porque aparentemente, é o que tudo indica, ele não quer jogar no Corinthians, tá, galera? Ele não quer jogar no Corinthians, essa é a realidade. Porque se o Flamengo quer negociar o cara e o cara não quer sair, e tá uma dificuldade enorme pro cara sair, então assim, realmente o cara não quer ficar lá no Flamengo e não quer jogar em outro clube, tá? Então, meio que o Corinthians foi usado aí pelo jogador. Eu acho que essa história não deveria nem continuar, não deveria ser falado nem do Gabigol, cogitado e tudo mais, mesmo que o Corinthians esteja acompanhando. Eu acho que, sei lá, o negócio sobre Gabigol é se fechasse, aí comunicava tudo certinho. Mas, meu, essa especulação de novo, esse assunto de volta, Corinthians monitorando, de verdade, já me encheu o saco faz tempo. Mas enfim, essas são as notícias do Corinthians. Deixa seu like, se inscreva no canal, que a gente atualiza você sobre todas as notícias do Timão, tá? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!